Tudo ok? Tudo ok. Bom, boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à nossa quarta edição da série de webinários BIM na Prática, uma parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe e a Câmara Brasileira de BIM de Sergipe. Todas as quartas-feiras, às 18h30, nós traremos um tema e palestrantes especializados em BIM diferentes, com o objetivo de discutir, trocar ideias, experiências e incentivar o uso do BIM no mercado de trabalho da arquitetura e urbanismo. Bom, a nossa convidada de hoje é a jovem arquiteta urbanista que trabalha com BIM, Marina Lira, sócia do escritório Bloco Arquitetos de Brasília, a quem agradecemos também pelo aceite do nosso convite em participar do nosso webinar. E hoje ela traz o tema Como usar o BIM em projetos residenciais. Eu vou passar aqui, como de praxe, algumas regrinhas, algumas informações de boas práticas que seguem como orientações para o bom andamento do nosso webinar. Este webinar está sendo gravado, o vídeo será disponibilizado na íntegra nos nossos sites, tanto do Cal Sergipe como o da CBIM Sergipe. Nós pedimos que todos permaneçam com o microfone e a câmera desligados durante todo o webinar. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o chat, fiquem à vontade, a qualquer momento vocês podem intervir lá no chat. Não serão aceitos comentários de contexto político. E, por fim, aqui no chat, nós vamos colocar o link de uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. É bem rápido, em menos de 30 segundos, vocês clicam e dão um feedback para a gente. Bom, para fazer a mediação do nosso webinar 4, nós teremos hoje o nosso conselheiro federal pelo Cal Sergipe, o arquiteto urbanista Fernando Márcio de Oliveira, e o vice-presidente da CBIM Sergipe, o engenheiro civil Rodrigo Cerqueira. A nossa convidada, Marina Lira, é arquiteta urbanista, formada pela Universidade de Brasília em 2016, foi bolsista pela CAPES em 2013 no Instituto de Tecnologia Illinois, em Chicago. E desde 2017 é sócia do escritório Bloco Arquitetos no Distrito Federal, em Brasília. Eu passo a palavra agora para Marina Lira. Utilizem a qualquer momento o chat para tirar as dúvidas ou fazer questionamentos, fiquem à vontade. Lembrando que nós teremos também a intervenção dos nossos mediadores durante e ao final da apresentação da nossa convidada. Marina, é com você, fique à vontade. Certinho, obrigada, Tiffany. Boa noite a todos. Em nome do Bloco, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de mostrar um pouco de como a gente utiliza, né, a forma de projetar BIM no escritório. Então, muito obrigada ao CAL de Sergipe, à CBIM de Sergipe. E eu tenho uma apresentação aqui que eu montei que acho que vai ilustrar melhor como a gente utiliza isso. Vou compartilhar a tela, tá? Todos estão vendo? Sim. Então, vamos começar. Então, novamente, muito obrigada por essa oportunidade. E a gente realmente viu na forma de projetar BIM uma forma de otimizar nossos processos, né? Então, assim, essa iniciativa é muito interessante mesmo de fomentar mesmo e estimular o uso dessa forma de projetar. Então, a Tiffany já me apresentou rapidamente, né? Mas essa sou eu. Meu nome é Marina Lira, sou arquiteta e urbanista formada pela UNB. Eu sou sócia do Bloco desde 2017, mas eu já trabalho lá desde 2014. E, majoritariamente, assim, os projetos que eu trabalhei foram de arquitetura residencial. Essa é a nossa equipe. Nós somos atualmente em 12 pessoas que participam praticamente de todas as fases dos projetos. Então, assim, quem entra no início do projeto participando do estudo preliminar continua até o final. E tem uma certa divisão entre arquitetura e interiores, mas acaba que todo mundo vai trabalhando, tendo experiência com essas áreas também. Ainda falando um pouco do escritório, gostaria de fazer uma linha do tempo mesmo para mostrar como é que o BIM se inseriu no escritório, né? Então, a sociedade entre o Matheus, Henrique e o Daniel começou em 99 e só em 2011 que a gente começou a utilizar o Revit.
em arquitetura. E só em 2016 que a gente começou a utilizar em interiores. E a partir de 2016, todos os nossos projetos são em Revit. A gente escolheu o Revit, na época, né, por conta da facilidade em relação aos parceiros. Consideraram o ArchiCAD, mas estudando, conversando com quem a gente trabalhava, todos estavam mais tendenciosos a utilizar o Revit. Por essa facilidade, a gente optou por isso. A implementação aconteceu, acho que foi por volta de quase 6 meses, assim, que a equipe tinha aulas diárias, 1 hora antes do horário de trabalho, de forma que todo mundo estivesse no mesmo passo em relação ao programa. Então, assim, na parte residencial, né, a gente tem 2 frentes principais, arquitetura e interiores. Eu vou começar falando um pouco de arquitetura. A gente tem essas 4 fases principais do projeto, então, estudo preliminar, compatibilização, detalhamento executivo e aprovação. No estudo preliminar, a gente começa entregando para o cliente uma planta de layout, feita no Revit. A vantagem que a gente vê nisso é porque não é só uma planta, não é só um desenho. Então, a gente já entra com informação de terreno, então o cliente já consegue passar para a gente o levantamento de pontos, a gente já consegue colocar, já posiciona o norte certinho, já consegue fazer os estudos solares. Então, a gente já apresenta o layout e já apresenta o estudo volumétrico. Como é BIM, né, então é um modelo de construção com informação, então vocês vão ver que ao longo da apresentação, esse exemplo que eu vou mostrando vai ficando mais complexo, porque a gente vai acrescentando mais informação conforme o projeto vai avançando. Depois que o cliente já aprovou o layout, aprovou a volumetria, a gente começa a fazer os estudos de materiais. A gente faz no próprio Revit. Então, aqui é um render que foi feito no programa, na nuvem, e a gente já consegue passar, não é super realista, mas a gente já consegue passar a ideia de material. Então, porcelanato, consegue mostrar qual vai ser a paginação, consegue mostrar a entrada de luz da claraboia. Então, assim, já fica um pouco mais real. Outro exemplo, a gente também já posiciona a iluminação, já posiciona o interruptor para toda essa fase de concepção, assim, que a gente tem que ver as necessidades do cliente, ele já consegue ver de uma forma um pouco mais complexa e a gente consegue aprovar com ele nessa etapa. Aí, passando para a compatibilização, a gente trabalha com parceiros que utilizam softwares BIM e parceiros que utilizam 2D. E a gente vai adaptando. Eu vou mostrar aqui nesse projeto um que a gente fez completamente BIM, né? Então, ele trabalha com o programa, consegue ter essa conversa com a gente vai fazendo compatibilização dessa forma. Então, como eu disse, né, é um processo que a gente vai acrescentando informação, então ele passa para a gente a parte da estrutura, a gente acrescenta o nosso modelo, ele também passa a instalação. Esse aqui é um zoom só para mostrar, então a gente já tem toda a informação das caixas, de todos os quadros, consegue ver tomada, consegue ver interruptor, consegue ver quantas, enfim, é bem mais detalhado. Isso é ótimo até para interiores também, para quando for colocar mobiliário, posicionar. Então, assim, a gente já tem tudo isso ali em todas as vistas e isso facilita muito e evita erro, né? Então, distante, essa é a vista da casa que a gente acrescenta no modelo. Aqui já é com as esquadrias, com as paredes, então a gente também já tem informação certinha, a posição do ar-condicionado, posição caixa d'água, boiler, forro, e é um modelo que vai ficando mais cheio de informação, então já dá para ver que ele está bem mais complexo do que do estudo preliminar. Aí a questão da compatibilização a gente vai conversando, então a gente procura erros, então, por exemplo, a gente viu que estava passando uma tubulação aqui, a gente questionou, a gente viu que a laje estava aqui fechando na claraboia, então, assim, são erros que, se não tivesse um corte específico passando ali, poderia passar batido. Então, a vantagem de fazer essa compatibilização no BIM é isso, que fica mais fácil de encontrar problema e solucionar. Então, a gente consegue fazer essa conversa tanto no 3D quanto no 2D, quando eles mandam os desenhos finais, a gente consegue sobrepor e verificar se há algum problema. Aí, aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Essa imagem vocês estão vendo meio errada ou não? Tá um pouquinho. Tá, né? Eu vou compartilhar aqui a outra, então. Que aí eu vou mostrar para vocês. Era essa imagem aqui, todo mundo tá vendo? Sim. A ideia é só para mostrar um outro projeto que é bem mais complexo, né? Então, é estrutura metálica, mas a gente também faz compatibilização em BIM, né? Então, uma casa que tem um terreno bem acidentado, assim, é bem diferente, mas que a gente consegue também. Eu vou voltar à apresentação, que aí eu consigo mostrar
Deixa eu botar aqui. Pronto. Vou mostrar como é que a gente faz a compatibilização. Então, com imagens, telefone, a gente consegue trocar e-mail. A gente vai procurando problemas e vai indicando e vai conversando. E a gente sentiu assim, comparando com os parceiros que a gente tinha, que a gente ainda tem, né, que trabalham conosco, a gente acha que o processo anda mais rápido por ter essa informação 3D bem completa. Aí aqui só para mostrar também um outro exemplo de relatório que a gente apresenta também para o engenheiro, né? Então, assim, esse aqui é um caso de um 2D, mas que funciona também, a gente não deixa de trabalhar por conta disso. E o detalhamento executivo, então, eu acho que uma coisa que vale comentar também é que a nossa organização dentro do Revit, né? Então, a gente tem, tudo fica dentro do próprio programa, né? A gente vai avançando e vai acrescentando informação. A gente vai salvando revisões anteriores conforme as etapas vão sendo aprovadas, né? Então, por exemplo, a aprovação. Tem uma versão do arquivo que está guardada lá atrás, que para aqui, mas a gente vai avançando e toda a informação continua. E assim a nossa organização, que de forma que quando você abre, você consegue ir acrescentando as pranchas e, enfim, não tem nenhum problema, porque acaba que o Revit tem que fazer isso um pouco manual, né? Você tem que ir numerando cada um, mas dessa forma a gente achou que otimizou. Então, aqui um exemplo de planta de detalhamento de piso, né, com os detalhes, e a gente já utiliza tag, a gente utiliza essa questão mais inteligente mesmo que o software permite, né, para poder fazer tabelas. Então, a gente tem nota-chave da parte de parede, de piso, forro, soleira, peitoria, então tudo isso indicado aqui, né, esse aqui é um zoom dessa parte aqui. Então, a gente otimiza isso também para não ter que ficar preocupando muito com questão de anotação e, enfim, fazer isso de forma manual, né? Esse aqui a informação já está lá, então o piso já é, por exemplo, o piso em porcelanato 90x90, a gente coloca a tag e já está identificado. Se trocar, então tudo troca, né? A especificação. Então, assim, agiliza muito e evita erros, né? Aí um exemplo de mapa-chave também, que a gente consegue indicar o desenho, então, por exemplo, a prancha de detalhamento da cozinha. Esse desenho aqui está na 550, então tem tudo conectado, assim, tudo funciona muito bem pra gente. Aí aqui um exemplo de detalhamento de área molhada, né, do banheiro externo. É o mesmo banheiro que eu mostrei até há pouco, que tinha a renderização mostrando clarabóia. Então a gente também utilizando as tags, né, então consegue colocar a tag na cuba, coloca aqui no vaso, então tudo fica aqui, já aparece aqui e quantificado, que é muito bom na hora da compra, né. Aí aqui uma ampliação de metais, né? Então, por exemplo, tem a barra de apoio, então tem duas no projeto e o código dela é esse. Então, assim, tudo fica quantificado dessa forma. E como comentei, né? Então a gente vai acrescentando informação. Então a gente aproveita isso, que como tem tudo modelado, a informação está bem completa, a gente também mostra nas nossas entregas, né, as isométricas para facilitar a compreensão. Aí aqui um exemplo de isométrica explodida, que a gente também utiliza para o detalhe de clarabóia. Então, o Revit permite isso, né? Então a gente realmente modela tudo isso aqui e extrai os desenhos, né, conforme é necessário. E ainda dentro do próprio Revit, né, a gente consegue renderizar com um programa que a gente utiliza, que é o Enscape. Esse aqui está com Photoshop para conseguir fazer a inserção, né? Mas você vê que já passa a ideia e é uma coisa um pouco mais avançada. Esse aqui a gente descobriu depois que fez aquelas imagens do estudo preliminar, né? Mas a gente acabou fazendo para o cliente também e entregou. Então fica um aspecto bem mais real. Aí, só aproveitando, assim, puxando outro projeto de novo, esse aqui foi um outro programa que a gente descobriu recentemente, que chama Twinmotion, que você consegue colocar a maquete do Revit lá e renderizar. Enfim, como eu falei, né, é um processo. A gente vai aprendendo e vai procurando conhecer novas ferramentas. E, por fim, a aprovação. Aqui em Brasília, agora, na questão de casa, né, você não precisa mais passar por um processo de aprovação, você faz o alvará, né, mas a gente também... Aquela abinha que eu mostrei anteriormente, né? Já tem todas essas pranchas, a gente tem templates pré-configurados, né? Então, a gente aplica o template no desenho, então já fica mais ou menos no padrão que a gente quer, tem que fazer um ajuste ou outro, mas é coisa rápida. E também a gente já tem tabelas pré-configuradas, então tabelas de esquadria, falando material, quantidade de folhas, como é a abertura, porta de madeira, e a questão da tabela de acabamentos, que a gente consegue configurar também por ambiente. Entrando agora em interiores, né? Interiores a gente tem duas fases principais de projetos, estudo preliminar e detalhamento executivo. Ô Marina, Não, diga. posso interromper um pouquinho? Claro.
É para você dar uma respirada aí. Muito bacana a sua apresentação. Parabéns, belíssimo trabalho. Eu acompanho muito o escritório, sou fã do trabalho de vocês já há um certo tempo. Tem um dos participantes, o Rodrigo Figueiredo, está perguntando qual foi o principal entrave da transição do desenho técnico clássico de CAD para BIM e se ainda existem dificuldades com os fornecedores e parceiros. Eu acho que eu acho que foi assim a questão de acostumar com a ferramenta mesmo, né? Porque é uma ferramenta que a gente tem que adaptar para os nossos usos, né? Então, eu acho que acostumar com essa interface, até porque o Revit tem algumas limitações, eles foram melhorando ao longo do tempo, né? Então, a questão do desenho foi ficando mais fácil de fazer, uma questão de diferença de profundidade, uma coisa que você consegue fazer no CAD mais facilmente, no Revit antes não tinha, agora já tem. Então, eu acho que foi isso, assim, os detalhes que a gente conseguia controlar muito bem no CAD, a gente não conseguia tanto no Revit, mas só adaptou. Com o tempo a gente foi acostumando, sabe? Eu acho que Legal. foi assim, é um processo, a gente aprende até hoje mesmo, sabe? É verdade, isso todo ano, toda vez que sai uma versão nova, um novo aprendizado, tem uma série de abas, né, que a gente nunca chegou lá, né, e vai Exatamente. se aventurando. Outra dúvida, como é que é o processo dentro do escritório, assim, os diretores, o Rodrigo, o Daniel, como é que é o nome do Matheus, O Henrique. fazem o contato com o cliente, pega essa... E aí eles começam a criar, eles criam... Queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre esse processo. Claro. Então, é bem colaborativo lá no escritório, assim, a gente costuma criar junto, normalmente o desenho principal, assim, começa deles, assim, porque até pelo contato que eles têm diretamente com o cliente, né? Mas a gente vai desenvolvendo junto. No caso da arquitetura, como eu estava mostrando, já começa no Revit. Então, você já consegue modelar ali e testar, por exemplo, assim, configurando tudo certinho, o terreno e o norte, consegue ver, beleza, dessa fachada aqui vai precisar de uma cobertura maior para não entrar demais muita luz. Então, assim, nessa hora, nesse momento da volumetria, a gente já consegue. Mas é uma coisa que acontece muito assim, o Matheus está desenvolvendo, ele chama a gente para mostrar o que ele está fazendo e a gente vai conversando e vai criando junto mesmo, sabe? Então, assim, todo mundo acompanha desde o início. Então, isso é legal porque a informação que está no programa vai sendo passada para todo mundo, no final das contas, sabe? E aí continua assim até o final. E aí todo mundo, mesmo que não está pegando esse trabalho, interfere, dá ideias, comenta alguma coisa também? Não, aí depende, assim, Ah, normalmente é a equipe, tem as equipes, assim. entendi. Então, assim, normalmente tem um arquiteto diretor, né, que está à frente do projeto, e aí tem a equipe, né, tanto o coordenador quanto quem mais estiver para desenvolver. E aí essas pessoas, esse núcleo, fica totalmente por dentro do projeto mesmo, desde lá no início até o final. Até a parte que a gente faz de acompanhamento de obra também. Tá, legal. E mais uma dúvida aqui, vocês usam o Revit completo, né? A gente usa os O dois. Revit, os dois, A gente usa o Full e o Light. Que a gente Tá. viu que o Full ele tem várias funcionalidades a mais que o Light, mas a gente viu que a necessidade maior para o Full era quando a gente precisava trabalhar 2 pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo num projeto. E a gente viu que alguns projetos estavam tocando, no final das contas, assim, uma pessoa só. Então a gente tem algumas licenças Full, mas a maioria é Light mesmo e funciona bem. A gente viu que para o nosso funcionamento assim flui bem tranquilo. E vocês conseguem trabalhar mesmo, assim, várias pessoas no mesmo projeto? Agora, Funciona no bem momento, isso? a gente consegue. Agora, no momento de pandemia, a gente não está utilizando tanto, até pela fase de projeto que a gente está, assim, que não está precisando, mas quando estava no escritório mesmo, a gente estava utilizando, então leva 2, 3 pessoas no mesmo projeto, e tem que ficar pedindo para alterar alguma coisa, assim, tem a questão do colaborar, né, que o Full permite, mas funciona bem, assim, é um adianto de vida considerável. Marina, só uma coisinha também. Parabéns sempre pela palestra, bem bacana. E aí eu tenho uma duvidazinha, na verdade, que é o seguinte: como é que vocês fazem a questão desse? Eu achei bem interessante quando você falou ali que vocês conseguem fazer a configuração dos acabamentos por ambiente. Aí eu
duvidazinha que era o seguinte, se essa configuração ela é feita manualmente ou se vocês hoje já usam algum tipo de programação para fazer ela já seja feita automática. Você já lança a tag já traz automaticamente Boa pergunta, Rodrigo. Então tem alguns materiais, e como a gente vai alimentando, a gente vai atualizando os templates, alguns materiais que a gente já alimentou previamente em outros projetos, a gente, quando vai utilizando os templates, né, aí já está essa informação. Mas aí quando é um novo, a gente coloca manualmente mesmo. Aí a ideia é isso, de continuar sempre aprimorando o template e aí já ter essa informação para agilizar lá na frente, em outros projetos. Mas acho que a questão que o Rodrigo falou é como é que ele identifica o ambiente. Automaticamente ou vocês inserem isso? O ambiente a gente insere manualmente, mas uma vez que inseriu, ele continua. É isso? Não, eu digo assim, quando você identifica, eu não sei se foi isso, Rodrigo. Vamos lá. Aí, primeiramente, você vai... Eu não sei como é o procedimento de vocês, na verdade, de modelagem dentro da arquitetura, porque cada história vai ter o seu, obviamente. Mas vamos lá, você vai ter lá um piso, que é um revestimento cerâmico X, e uma parede Y. E você vai inserir esse ambiente. Quando você vai colocar lá uma tag, a tag você coloca manualmente, no caso, que aquela parede que daquele ambiente vai ter aquela especificação, ou realmente ela puxa automaticamente já do quando você insere a tag, ela já puxa a informação da parede que está no ambiente especificamente. Ela já puxa da parede. Show de bola. Bacana. Legal, ótimo. Já dá um bom adianto. Com certeza. Uma coisa, Marina. Pode falar, Rodrigo, desculpa. Em relação à mudança, né? Como foi a mudança do CAD em si para o Revit, para o BIM em si. Mas, assim, eu queria entender, assim, de você com relação aos processos que foram adotados dentro do escritório, se mudou muita coisa, como é que funcionou esse processo, se o pessoal, se a equipe da época que houve a mudança ainda é a mesma de hoje, se teve muitas barreiras entre os arquitetos que já trabalhavam. Essa acho que é uma das principais dúvidas, eu acho. Eles sempre têm essa briga dentro dos escritórios. Eu acho que o que fez diferença assim, foi que todo mundo topou realmente adotar a ferramenta, né? E aí, assim, eu até vou mostrar depois interiores, assim, que foi uma coisa gradual, realmente, não foi, todo mundo vai fazer tudo agora em Revit. O pessoal foi aprendendo, foi conhecendo, ficando familiarizado com a ferramenta, né? E o tempo foi passando e a gente foi descobrindo e foi aplicando, e quando viu, não quando viu, né? Mas assim, a gente chegou num ponto que já dava para fazer, por conta do conhecimento, da experiência, fazer todos os projetos assim. Mas, assim, a equipe mudou um pouco, assim, mas tem alguns que... Então, eu mesma entrei depois disso, né? Eu entrei só em 2014. Mas tem 2 arquitetos, além dos meninos, né? Dos 3, que estão desde essa época. E é tranquilo, assim, eu acho que, pelo que eu saiba, não teve nenhum grande problema, não. Eu acho que é muito porque parte de cima, né? Então, quando os diretores, os proprietários querem fazer a mudança, acaba ficando, acho que, mais fácil. Sim. Porque é aquela, né? Ou faz ou faz. E parece... a impressão que tem é que tanto de cima como de baixo todo mundo aderiu, né? Uma aderência de todos, né? É que a gente viu que realmente era mais prático, né? Assim, agilizava os processos. Aí a questão de interiores foi um pouco depois, por conta de umas limitações que eu vou mostrar agora no restante da apresentação, né? Mas, eventualmente, a gente foi se adaptando, foi aprimorando e seguiu utilizando a ferramenta. Eu tenho mais uma duvidazinha, Marina. Claro. Já quem trabalhando na parte de arquitetura, como é que vocês hoje estão trabalhando com seus parceiros, por exemplo, engenheiros, quando vocês vão fazer a questão dos projetos complementares? Quem faz essa compatibilização dos projetos? Se é o escritório de vocês que é responsável, se é o escritório terceiro, se é o escritório de engenharia, como é que hoje está funcionando isso? Hoje a gente que faz mesmo, a gente tenta, falar assim, exercer esse papel de gestor mesmo. Então, assim, a gente que recebe dos engenheiros de tanto a parte de elétrica quanto a parte de estrutura. No caso de interiores, a gente também cuida dessa parte de mobiliário. Então, assim, a ideia é justamente a gente passar por essa informação, se possível, né, do parceiro trabalhar, a gente coloca no modelo também, mas a gente vê tudo. A ideia é realmente toda a informação está concentrada com a gente mesmo. Aí até questão de obra, por exemplo, uma casa vai colocar uma placa solar.
qual que vai ser a inclinação. Aí a gente conversa com o responsável, ele fala para a gente o lugar que ele está pensando, aí a gente consegue colocar no modelo do Revit, fazer a vista e ficar, aqui não está legal, põe mais ali atrás, dá para ser? Aí ele fala, dá, não dá. Então, assim, tem essa conversa que acho que faz muita diferença, esses detalhes, assim, que a gente consegue controlar, de certa forma, né, para evitar uma surpresa desagradável, alguma coisa estranha que possa acontecer. Eu vi ali no início que vocês já têm uma base bem bacana do que vai ser inserido desde o começo, né? Então, vocês já sugerem boa parte das coisas. Então, isso acho que é uma facilidade muito grande para o próprio desenvolvimento, né? Às vezes, o seu engenheiro que vai tomar conta dos seus projetos complementares não precisa ficar quebrando a cabeça de onde inserir. Ele apenas vai dizer para você se naquele lugar ali passa ou não passa, quais as interferências, e discutir a partir daí. Eu acho que é bem bacana que acaba não dando margem, na verdade, às vezes, para ele inserir no local onde vocês não pretendiam, esperando e acontecer algum problema futuro. Exatamente. A gente tenta, na parte de estudo preliminar, já conversar com o cliente para entender a necessidade dele de tomada, de interruptor, de iluminação, tudo isso já fechar naquela fase inicial, para depois que entrar em compatibilização, a gente consegue conversar direto com o engenheiro sem ter que ficar mudando e voltando por conta de um pedido, assim, que pode acontecer de vir lá na frente, né? Então, a ideia é realmente concentrar toda essa informação que a gente precisa do cliente no início e depois seguir desenvolvendo o projeto. Lógico que tem as conversas, né, durante todo o processo também, mas a ideia é realmente não ter retrabalho, que a gente vê que dessa forma fica melhor, assim, fica mais otimizado o processo. A gente acha que trabalhando numa plataforma como o Revit, às vezes vai dar menos trabalho fazer revisão, mas a revisão é trabalho do mesmo jeito, né? Continua. Tem projeto do jeito. Exatamente. Ô Marina, como é que vocês trabalham? Vocês que contratam os projetos complementares ou vocês vendem o pacote todo para o cliente ou o cliente contrata? A gente já contratou uma época, mas agora a gente sugere para o cliente, assim, indica parceiros, e aí o cliente que contrata, assim. Mas a gente sempre, até em questão de contrato, já fala que a gente prefere fortemente que seja um parceiro que trabalhe com o BIM. Mas vocês coordenam isso tudo, né? Vocês coordenam, sim, de qualquer forma, né? Sim. Legal. Que aí a gente consegue, a gente gosta de prezar pelo alinhamento, prezar por essa questão de cor, enfim, todos esses detalhes, assim, que faz diferença, né, nessas horas, principalmente iluminação, e que tem que ter a questão da coordenação certinho com o fogo, então tudo passa pela gente. Bacana. Legal. Podemos seguir? Vou voltar, então. Peraí. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Pode continuar? Tranquilo. Então, entrando em interiores, a gente tem duas fases principais, tudo preliminar e detalhamento executivo. E como eu comentei, interiores a gente entrou 5 anos depois, a gente começou a fazer realmente os projetos em Revit. Por que isso? Por conta de... Deixa eu deixar aqui. Por conta de mobiliário, por conta de levantamento de quadro, objetos existentes que o cliente tem. Então, assim, falando um pouquinho mais da nossa entrega, né? Então a gente tem essa entrega similar à arquitetura, a gente faz em Revit, mas a gente mostra a planta de layout e a planta de construção e demolição para o cliente já entender como é que vai ser a modificação do ambiente, né? A gente apresenta isso. Isso aprovado, a gente vai para o SketchUp. Porque a gente não tem uma biblioteca e não vê, assim, disponível, né, dos parceiros, muitas opções de mobiliário. A gente acha que a representação fica melhor no SketchUp. E a questão de o que é existente do cliente, a gente ainda acha mais ágil modelar no SketchUp. Então, por exemplo, quadro que a cliente já tinha, essa obra aqui também, tudo foi uma coisa que a gente teve que ir lá, medir e inserir na maquete. Então, fica uma coisa mais... A gente achou melhor, assim, e fica mais rápido. Aí, por isso que a gente passa pelo SketchUp. E aí, a gente faz a apresentação essa apresentação um pouco mais simples, né, no SketchUp, mas a gente também faz a renderização até com os parceiros de realidade virtual e tudo. Então, a gente achou mais fácil, por enquanto, pelo menos assim, enquanto não tem tanta disponibilidade de família nesse mobiliário, a gente mantém passando pelo SketchUp. Porque na arquitetura a gente não necessariamente, a não ser que inclua o contrato, a gente não especifica
cadeira, mesa, não entro nesses detalhes, e interiores é uma parte do processo, né? Então, assim, por enquanto, infelizmente, é muito melhor trabalhar no SketchUp por isso. A gente acaba não utilizando o SketchUp como ferramenta BIM mesmo, só de modelagem mais simplificada. Entrando no detalhamento executivo, a gente também tem nosso template já pré-configurado. É similar ao de arquitetura, né? Tem alguma diferença ou outra que a gente vai definindo de acordo com todo o processo de projeto mesmo. Aí aqui, então, uma coisa que a gente tem feito ultimamente para manter até o desenho similar ao SketchUp, a gente coloca os bloquinhos do Sketch dentro do Revit. Aí já dá para ver que a representação não fica tão legal. Então, por exemplo, já fica com muita linha, porque ele fica no formato CAD 3D. A maquete fica um pouco mais pesada por não ser uma família nativa, né, do Revit. Mas aí o cliente consegue ter essa visualização similar ao que foi apresentado no Sketch. Aí eu vou dar um zoom aqui nessa tabela para mostrar. Então, a gente consegue indicar com as tags também, já a informação que a gente coloca no programa, indicar toda a parte imobiliária nova e existente. Então, que a gente já tem tudo isso indicado aqui na tabela. Então, a gente também consegue fazer a indicação de pontos hidráulicos, similar ao que eu mostrei em arquitetura, né? Então, assim, essa aqui é uma versão um pouquinho menor, né? A escala está diferente, mas, assim, a tabela é bem similar à de arquitetura. E questão de marcenaria também, então aqui dá para ver de novo o bloquinho do Sketch, né? Mas aí esse detalhamento aqui é desse armário. Então, a gente consegue fazer as vistas, consegue fazer o corte interno e mostrando de um outro projeto até coisas mais complexas do que armário, né? Então, por exemplo, aqui essa prateleira, esse móvel com prateleira, a gente consegue mostrar aqui com a informação de material. A gente utiliza também do isométrico para conseguir mostrar mais detalhadamente para quem for executar. Então, voltando à linha do tempo, né? Agora em 2020, a gente tem, como eu falei, né? A gente vai melhorando conforme o tempo vai passando. Então, a gente está com o intuito de ter um manual de boas práticas de BIM no escritório para ter alguma coisa mais oficial, né? A gente tem utilizado mais as tags e a gente tem tentado fazer algumas famílias parametrizadas. Então, armário, por exemplo, de cozinha, que a gente usa muito, que é o puxador, que eu tinha utilizado várias vezes. Então, a gente já tem uma família que consegue mudar rapidamente as dimensões para poder adaptar ao projeto. A gente tem família de gaveta também, que já consegue mudar a quantidade de gavetas. Isso foram coisas que foram sendo modeladas dentro do escritório. Então, assim, aconteceu em um projeto que fez isso, e a gente vai repassando para os outros e vai otimizando todo o processo do escritório. Apresentação é isso, gente. Muito obrigada. Maravilha, muito bom, Marina, parabéns. Vou tornar aqui. Tem uma pergunta aqui da Thaís Nuzzi. Vocês utilizam o layout para essas representações junto ao Revit? O layout do SketchUp? Não, a gente só faz a modelagem no Sketch para as vistas mesmo, e aí a parte de layout volta para o Revit. Então, a gente fica um tempo no SketchUp fazendo essas modelagens, essa parte mais estética. A partir do momento que o cliente aprovou, a gente volta para o Revit e desenvolve o executivo lá. Aí, no caso, só uma dúvida. Assim, complementando a pergunta aí. Vocês mudam depois a família do Sketch para ter na apresentação? Perdão, cortou um pouco, Rodrigo. Vocês mudam a família que estava no... Porque, no caso, o que é que você faz? Você puxa a arquitetura do Revit para o Sketch e depois você retorna o mobiliário para o Revit, não é isso? Isso. Aí, no final, para poder apresentar, você retira esse mobiliário e bota um novo mobiliário, é isso? Isso, fica tudo que foi aprovado no Sketch no Revit mesmo. Aí tem um trabalho que é um pouco chatinho mesmo, mas a gente vai crescendo a biblioteca e vai fazendo isso, né? Que a gente pega o mobiliário do SketchUp, aí tem que exportar no formato específico, coloca lá, salva nossa biblioteca, então assim, em teoria a gente tem uma família do Revit, mas aí com aquelas configurações que eu mostrei, né? As linhas do CAD 3D que a gente não conseguiu tirar ainda. Certo. Vocês utilizam também, para renderizar essa parte interna, vocês utilizam o próprio Sketch ou o Twilio também, nesse caso? Em caso de interiores, a gente tem usado o Enscape no SketchUp também, que ele permite usar tanto no Revit quanto no SketchUp. Mas a gente tem feito também parcerias, né, tem a Futura 3D também, tem
questão de realidade virtual, que aí a gente consegue mandar a maquete para eles e aí eles fazem toda a parte de renderização. Tem uma outra dúvida aqui. Vocês criam majoritariamente famílias pela demanda ou criam antes? Vai a Jack, viu? Vocês têm uma base, anotam, precisam, depois vão fazendo. Como é que é? No final das contas foi pela demanda. Vai aparecendo, a gente vai fazendo. Vocês hoje não tem ninguém que trabalhe só com isso, né? Vocês mesmos estão desenvolvendo o projeto, vão tirando um tempo e vão fazendo essas famílias parametrizadas, no caso, né? Exatamente. Aí, às vezes, assim, alguma pessoa tem um tempinho e fala, tô precisando de tal coisa, e alguém ajuda e modela, sabe? Então, assim, é uma coisa que vai ao longo do processo mesmo. Sim. Eu vejo nessa parte de interiores, principalmente, um grande obstáculo é justamente as famílias, né? A disponibilidade talvez seja esse o motivo de vocês estarem usando o Sketch, né? Para colocar esse... Em compensação, quando você tiver esses fornecedores aí disponibilizando famílias, isso vai ser um grande avanço. Exatamente. A gente até, na própria arquitetura, assim, tem uma época que a gente estava usando muito mais um fornecedor do que o outro, porque um tinha família em Revit e o outro não. Porque ficava muito melhor, assim, a representação. Então, a gente ficava, parecido, então, por que não? Aí só depois que o outro apresentou, né, o download, aí a gente começou a utilizar. Voltou a utilizar mais. E é importante isso, né? Porque aí força justamente esses fabricantes a disponibilizar a família, né? De todos isso. Exatamente. Vocês hoje tem alguma biblioteca que vocês buscam especificamente algum item que precisa, ou vocês desenvolvem 100% dentro do escritório hoje? Eu acho que, de forma geral, do Revit, a gente, quando precisa, a gente chega a olhar, né, se de repente algum fornecedor já tem, mas, assim, quando tem que fazer, a gente não está achando, a gente elabora lá dentro do escritório mesmo. Perfeito. Tem outra pergunta aí, né, professor? Tem. Sobre as marcenarias. Se elas hoje são modeladas dentro do próprio Revit com parametrização, vocês usam outro tipo de software? Sim, a gente faz no próprio Revit mesmo, essa parte de armário, painel que tenha, se for um detalhe de fixação, a gente faz direto lá nele mesmo, assim. Realmente o que é fora, que não é nativo do Revit, é só essa parte de mobiliário, que é uma coisa às vezes mais complexa de modelar, que a gente não viu vantagem ainda em pegar para parar tudo e modelar, sabe? Sim. Outra pergunta aqui, Rodrigo. Vocês hoje, como vocês fazem a quadrização dentro do próprio escritório de vocês têm os parceiros que trabalham com os complementares. Vocês têm parceiros que já desenvolvem, por exemplo, um orçamento executivo, se o seu cliente quiser, ou vira realmente um processo paralelo? Não chega a ser tão paralelo, a gente acompanha esse orçamento, assim, a gente tem com alguns parceiros, assim, mas atualmente, assim, não tem nenhum parceiro para orçamento que receba em BIM, assim, normalmente a gente manda os PDFs mesmo, a gente exporta do Revit e envia. Não acaba ficando completo porque falta falta, na verdade, de especialização, né? Pessoas especializadas, assim, né? No caso de residencial, assim, né? A gente já trabalhou em alguns edifícios maiores, assim, que aí foi acho que em 2014, que aí era um edifício maior, assim, então a gente conseguia enviar todos os arquivos pela plataforma deles, então eles tinham controle, aí eles que orçavam, aí, assim, nesse caso, eles realmente utilizavam, né, das funcionalidades. Mas, assim, para residencial é uma coisa um pouco mais antiga, assim, digamos. Às vezes o profissional da área não quer se especializar tanto, né? Quer só fazer um estudo. Mas acho que com o tempo o pessoal vai descobrindo, vai introduzindo também essa forma de trabalhar. Nina, estão perguntando aqui sobre o programa de estruturas. Você sabe qual que os parceiros usam? Eles usam TQS. Usam TQS com plugin de Revit. Aí tanto a parte de instalação quanto de estrutura. Que aí é ótimo, que aí quando a gente vai inserir, a gente já tem, por exemplo, a família de tomada, tem certinho, sei lá, 2 interruptores e uma entrada de tomada. Então a gente já vê isso na arquitetura. Aí é muito bom. E aí eles enviam para você o IFC ou enviam em Revit, em RVT também? Eles enviam em Revit. Em Revit também, né?
O TQS também é para instalações, é utilizado para instalações também. Eu sei que para estrutura, com certeza, ele usa. O TQS, eu não sei, que eu recebo tudo em Revit, né? Você já recebe Revit, no caso? Eu recebo em Revit. Tem alguns processos que a gente recebe em TQS, mas esse que eu mostrei da apresentação foi tudo em Revit. Instalações elétricas também em Revit, industrial empresa. Tudo em Revit. Uma pergunta aqui da Gabriela Medeiros. Marina, você acredita que desenvolver a arquitetura toda no Revit, abrangendo a concepção até o executivo, agiliza o tempo de projeto em relação aos softwares antigos? Eu acho que sim. Assim, tem a questão da adaptação à ferramenta, realmente, porque é uma ferramenta que você tem que entender como ela funciona, entender a forma que você trabalha e adaptar, né? Então, eu acho que esse início realmente pode ser mais lento, mas a partir do momento que você já começa a entender, já tem seus templates, já tem a forma que você trabalha bem definida, agiliza demais. Assim, eu acho que a grande vantagem é que você diminui a quantidade de erros, sabe? Porque desde o início você já consegue fazer isso tudo solar. Então, assim, não tem risco de chegar na frente e você, eu acho que tá bom, e aí não ficou bom, vai entrando muito sol. Então, assim, você tem isso desde o início, você já consegue ver pela forma da arquitetura, por conta da informação que o software oferece, né? E já evita isso. Então, assim, eu acho que no final das contas agiliza bastante, mas lembrando que é um processo, assim, que no início demora mesmo. Eu concordo muito com o que você falou e acho que o principal assim, argumento do BIM, do Revit, é a assertividade das decisões, né? A tomada de decisão é muito mais assertiva porque você tem muito mais informações ali para tomar ela. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente na hora da construção. Acho que o modelo, o projeto chega muito mais redondo na construção, você já antecipou uma série de questões. Não sei se vocês acompanham a obra também, é isso ou não? Sim, a gente acompanha. A gente não toca a obra, né? Realmente a gente acompanha, a gente tem um número de visitas assim que a gente combina com o cliente, mas a gente está sempre de olho. Então, assim, esse exemplo que até eu comentei, né, da questão das placas solares, foi uma coisa que foi mais lá na frente na obra, até um exemplo que eu nem coloquei aqui, mas que aí o cliente falou que queria colocar e ele tinha falado que queria tantos por cento de economia de energia e depois ele queria mais, então ia ter mais placas. Então, a gente, não, tudo bem, então me passa qual que é a quantidade, a gente vai colocar aqui e ver como é que vai ficar o modelo. Então, fez a vista, viu, beleza, aqui vai ficar melhor, não vai atrapalhar nada da arquitetura, não vai ficar estranho. Então, assim, tem esse acompanhamento. E aí é muito bom. Justamente, você tem todo esse controle, né? Eu acho que o controle de todo o projeto é muito maior. Exatamente. E essa questão de ter o arquiteto como gestor, né, de todo o processo, eu acho que a UBIM facilita muito isso. Então, você ter essa forma de projetar que você está ciente de todas as etapas, então, assim, desde a topografia lá atrás, que você já sabe, questão de instalação, questão de obra, então, assim, tudo está sempre presente ali com uma ferramenta que está cheia de informação que você foi alimentando ao longo do processo, né? Então, isso é muito rico, assim, de forma geral, é muito, na minha opinião, muito vantajoso mesmo. É interessante isso que você falou, porque, por um lado, isso dificulta a entrada, a aderência ao BIM, né? Porque você tem que ter um conhecimento muito maior de construção, de como é construída, as informações, mas, por outro lado, que é o melhor lado, né? Você tem um controle maior daquele objeto produzido, do projeto, né? Você sabe tudo, sabe como é que faz, você tem isso na ponta do mouse, né? Exatamente. E assim, eu entrei como estagiária lá, né, em 2014. Então, assim, eu aprendi demais por conta disso, porque eu ia fazer um piso, por exemplo. Quais são as camadas do piso? Fazer a parede. Quais são as camadas da parede? Como é que funciona? A parede vai até onde? O que é contrapiso? Então, assim, todas essas informações que você já tem que ter no Revit, não é só um desenho, né? Então, você já tem que ter, você tem que entender de onde que vem, como é que Isso, funciona. Então, realmente é uma construção virtual que você coloca ali, né? Então, é um aprendizado até hoje, assim, eu aprendo demais, sabe? Então, por conta disso mesmo, né? Porque você tem que estar alimentando com a informação correta para poder gerar a informação correta. Perfeito, muito bom. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Uma perguntinha aí, Marina. O pessoal está perguntando se o Revit... É que essa é até uma dúvida até de próprio software, mas acho que você pode até tirar essa dúvida. Se no Revit RLT você consegue inserir vínculos com estrutural, elétrico, ou só no full que você consegue fazer?
Eu fazer essa consigo. compatibilização? Dá para fazer a inserção quando você tem um arquivo Revit. Então, por exemplo, nesse projeto que eu mostrei, eles mandaram tudo em Revit, eu consigo fazer o link Revit dentro do Light sem problema nenhum, e aí eu faço todo o processo de compatibilização. Mas se for em TQS, aí tem que ter um plugin, que aí só o full permite mesmo. Aí tem essas adaptações que a gente tem que ver, que aí varia de acordo com o parceiro mesmo. Tem uma pergunta boa aqui da Débora Bonfá. De antemão, ela pede desculpa pelo tamanho da pergunta, mas é boa. Marina, após a conversa com os clientes para dar início ao projeto, imagino que vocês iniciem com sketch à mão, no papel ou no iPad. Depois disso, já parte por Revit. Então, isso é uma pergunta. E continuando, não uso o BIM ainda, e minha dúvida é saber se a planta baixa não seria mais fácil, não seria mais fluida ao desenhar primeiramente no CAD. Entendo que o BIM trabalha tudo ao mesmo tempo, mas pelo pouco que eu sei, fico achando que desenhar esse primeiro estudo, o primeiríssimo de todos, talvez seja mais rápido no CAD. Certo, então vamos por partes. Então, a gente acaba que esse processo de desenho vai e volta. Tem casos que já teve algum projeto que começou à mão, aí desenhou uma planta, e aí passou para o Revit, e aí testou mais um pouco, voltou para o desenho. Teve projeto que começou no Revit mesmo, fez os estudos de volumetria, e principalmente essa questão de luz e sombra, que a gente presta bastante atenção durante os processos, né? Começou no Revit, aí configurou tudo direitinho, configurou o terreno, configurou o norte, beleza, viu que a luz entra de tal forma, aí volta para o papel e desenha a forma considerando essa informação que o programa ofereceu. Então, assim, acabou que tem essa parte, a gente vê que é importante, realmente é mais fluido, tem horas que flui muito mais no papel, mas tá sempre ali, a gente vai e volta, sabe? Tem alguns projetos que vai direto no Revit, tem outros que a gente vê necessidade de desenhar mesmo, voltar aos processos antigos. Essa é a minha leitura também. Vocês que organizaram o template de vocês, ou contrataram alguém, contrataram alguma empresa, como foi isso? Contrataram um arquiteto, não sei se foi 2010, 2011, para implementar o BIM lá no escritório. E aí, Legal. junto a esse arquiteto, aí desenvolveram todos os templates, a questão de como é que isso é organização mesmo, e deu treinamento para a equipe. E era bom que ele estava junto, assim, tirava dúvida, então, assim, facilitou bastante. Legal. Mais dúvida, pessoal? Bom, Foi isso, então? Foi isso. Queria agradecer mais uma vez, agradecer ao Daniel. Para quem não sabe, o Daniel, um dos fundadores aí do bloco, presidente do CalDF, um ótimo arquiteto. Ano passado participei com ele, assisti várias palestras do Ateliê Piloto, onde ele trouxe vários arquitetos da América Latina, produções bacana, muito bacana. E vocês estão de parabéns, tá? Escritório, apresentação, parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz de compartilhar um pouco do nosso processo mesmo. Então, muito, muito obrigada ao Cal, obrigada, Sebin, foi uma honra estar aqui. Muito obrigado, Marina, também. Obrigado a todos os presentes. Bem enriquecedor a palestra. E é muito bom ver, assim, uma palestra de arquitetura, né? Uma palestra que envolve arquitetura e construção, engenharia, né? Com o uso do BIM, mas vendo os detalhes, como é construído, esse dia a dia, esse processo dentro do escritório, isso para mim é um grande aprendizado, né? E por mais que a gente trabalhe, a gente vai enriquecendo esse processo. Obrigado ao Bloco por ter nos dado essa oportunidade. Imagina. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos pela presença, pela participação. De verdade, fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês hoje. Legal. Bom, nós é que agradecemos também a você, Marina.
pela disponibilidade em participar do nosso 4º webinar. Registramos também a participação da nossa presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, Ana Maria Farias, o nosso vice-presidente, Marcelo Maciel, o nosso conselheiro federal suplente, José Queiroz Filho, a nossa conselheira estadual, Flávia Saldanha. Nós agradecemos também aos nossos mediadores, o nosso conselheiro federal, Fernando Márcio, e o vice-presidente do CEBIM Sergipe, o Rodrigo Cerqueira. Agradecemos imensamente a todos os participantes que permaneceram até o final. Lembramos que todos vocês vão receber o certificado por e-mail. E, por fim, na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, já temos planejada o nosso 5º webinar com o tema Como usar o BIM em projetos de interiores. As inscrições abrem em breve e podem ser feitas em nosso site. Fiquem atentos também às nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada, tenham uma boa noite e aguardamos vocês no nosso próximo webinar. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Marina. Obrigada, Rodrigo. Imagina. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos.